Olá, gostaria nesse momento de compartilhar uma passagem com você. Hebreus 12, primeiro, diz assim: Portanto nós, também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa é a tradução mais conhecida e a mensagem que logo nós entendemos dela para os nossos dias e aplicação é que nós, como cristãos, como pessoas que professam a palavra de Deus, que são servos de Deus, que nós somos servos de Deus, temos uma multidão ao nosso redor de pessoas que estão observando os nossos erros, os nossos acertos, aquilo que nós fazemos. E a mensagem que nós colocamos dentro de nós é que quando as pessoas olham para nós, elas veem o nosso... Mas, além disso, o texto vai mais a fundo. Esse nosso entendimento de que é isso, o texto ele fala de algo mais profundo ainda. Eu li o capítulo 12, que fala acerca dessa nuvem de testemunhas, e quando nós voltamos no capítulo 11, nós aprendemos o que de fato é essa testemunha, essa nuvem de testemunha de verdade. Quando nós vamos no capítulo 11, nós vemos a galeria dos heróis da fé, entre eles citados Enoque, Abel, Abraão, Moisés e tantos mais. Mas o que mais me chama a atenção, entre tantas coisas aqui também, é que quando eu leio o versículo de número 36 do capítulo 11, diz assim: E os outros experimentaram os escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados e cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Aqui vai dizer que desses heróis da fé, entre tantos outros, os quais também foram martirizados por causa dessa fé, praticamente como diz aquele hino que a gente gosta de ouvir, semearam essa semente com a semente de sangue, ou seja, morrendo mesmo por causa deste evangelho, por amor ao evangelho da cruz, por amor à cruz de Cristo. Essas pessoas são as testemunhas de nós. Aí sim vem o capítulo 12. Eu li até o capítulo de número 38, quando a gente vem chegando nos dois últimos capítulos, 39, em todas essas coisas, tendo tido testemunho pela fé, não aceitaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós, capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando eu leio aqui o capítulo de número 12, só que na tradução mais atualizada, que vai dizer assim: assim nós que temos essa grande nuvem de testemunhas. O texto aqui vai se referir a que essa grande nuvem de testemunhas são essas pessoas que morreram, que praticamente deram a sua vida por amor a Cristo, que se doaram para a obra. E qual é a aplicação pessoal para isso e para nós, para a nossa vida? É que mais além do que nós pensarmos que essa grande nuvem de testemunhas são as pessoas do mundo hoje em dia vendo a nossa conduta, é maior do que isso. Essa nuvem de testemunha, na verdade, são aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho. Nós carregamos o testemunho deles,
de Cristo, do Cristo que salva, do Cristo que nos chama para uma vida diferente. Eles deram seus testemunhos e hoje nós temos essa responsabilidade. Esse dia eu ouvi um amigo meu orando e isso me chamou bastante atenção na oração dele. Ele dizia: Senhor, os nossos pais deram a sua vida, os nossos pais morreram por amor ao Evangelho e nós estamos aqui vivendo acomodados dentro do nosso próprio conforto. E essa palavra vem de fato dizer isso a nós, que os nossos antepassados morreram, mas eles não morreram para que a gente vivesse uma vida de comodismo. Os nossos antepassados não morreram, não sofreram por causa desse evangelho, não viveram escondidos em cavernas, não andaram errantes por este mundo, escondidos para pregar a este evangelho que até então, na época, em muitos lugares, era proibido de ser pregado, e até mesmo nos dias de hoje, há pessoas que estão sofrendo e sendo proibidas de pregar este evangelho. E nós que hoje temos essa liberdade, principalmente no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, nós hoje não temos essa liberdade para vivermos a nossa vida acomodados. Quem sabe também, como diz em um certo livro na Bíblia, não é tempo de vós viverdes em vossas casas forradas, ou seja, nós não fomos chamados para nós vivermos acomodados, só de casa para a igreja, da igreja para casa e propagando assim uma vida superficial, mas nós fomos chamados por Cristo para também darmos o nosso testemunho, para também negarmos a nós mesmos, pois nós temos uma responsabilidade, nós temos um legado a cumprir e esse legado foi deixado pelos nossos antepassados. Ora, Paulo deu a sua vida por amor ao Evangelho, assim como uma vela que é acesa, assim como uma vela que é acesa diante de um lugar e clareia no meio das trevas, mas como ela é acesa, ela vai se consumindo, até que chegue a seus últimos momentos e por fim ela se apaga. Esse brilho foi feito para dar luz no meio das trevas. Assim também somos nós. Nós não fomos criados por Deus para nós vivermos a nossa própria vida e brilharmos para o mundo a luz do mundo, não. Ou as trevas do mundo, não. Nós fomos chamados por Deus para brilharmos a luz de Deus no meio do mundo. Como diz aquela música, eu não vou parar, gastarei a minha vida aos teus pés, né? E no coro ele diz, deixa queimar. Então vamos queimar, vamos nos deixar consumir a nossa vida para o Evangelho, para proclamar a palavra de Cristo ao mundo que precisa tão desesperadamente ouvir o verdadeiro e genuíno Evangelho que salva.